Olá, queridos. Mais uma vez a gente está junto aí para estudar. Dessa vez estou gravando do hospital, então pode ser que dispare algum alarme aí, alguma coisa específica aí. Espero que não, mas a gente está juntos aí para estudar essas 4 últimas aulas juntos aí. A título de introdução, essas 2 aulas, tanto a 10 quanto a 11, são as 2 últimas aulas que falam sobre conquistas, tá? Sobre o que aconteceu ou as vitórias que Josué teve na terra. Tá? Então, essa especificamente vai falar da vitória sobre a aliança amonita, enquanto a próxima aula vai trabalhar das conquistas de Josué, tanto no terreno central aí da terra de Canaã, quanto a norte. Tá? Então, depois disso, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre como foi a divisão das terras, e a última aula é uma aula sobre a despedida de Josué ao final do livro, né? Então, vamos que vamos aí, que a gente tem bastante coisa para fazer, para falar. Isso é assim que eu dividi o texto, tá? Aliança explicada com a aliança dos reis aí, que Josué vai combater, a batalha e a demonstração da superioridade de Josué, em que a gente vai ver mais um memorial, literalmente de pedras. Aqui eu queria só chamar a sua atenção, porque é o seguinte: o texto bíblico, ele tem maneiras específicas de chamar atenção quando ele quer chamar atenção para alguma coisa, né? Por que eu falo isso? Eu vou começar com essa advertência de baixo, esse cuidado. Numa aula dessa, quando a gente fala em Josué 10, é natural que a nossa atenção ela se vá para o episódio do Sol e da Lua pararem, né? E o perigo que é muito grande, que ocorre não nesse texto apenas, mas em vários outros textos, é o que aconteceu? Foi local? Foi universal? Será que Josué realmente entendeu direito, registrou direito o que aconteceu, né? Vou dar outro exemplo. João, ali em João, quando Jesus está acalmando seus discípulos, João 14, ele fala: vou preparar morada para vocês. Aí perde a aula inteira falando: mas é um apartamento, é uma casa, ele ainda está construindo, sabe, sim, essas coisas que não é o foco do texto. O foco, a ênfase do texto, na verdade são 3 ênfases aí, é a obediência de Josué com relação à ordem que Deus havia dado para ele, para lutar contra essa aliança, a soberania de Deus, a maneira como Deus lida com a situação toda, né? Tanto de fazer o sol e a lua pararem, quanto da chuva de granizo, que a gente vai ver também aparecendo no texto, e a fidelidade de Deus. Tá? Então, eu diria para você caminhar normalmente com a aula e não se preocupar com essa questão do sol e da lua até que isso chegue. E aí, quando isso chegar, você vai ler o texto, eu vou te dar algumas sugestões aqui, você pode caminhar da maneira que você achar mais sábio, mas tome esse cuidado para não ficar dando ênfase naquilo que não é a lição do texto. As 3 principais lições do texto são obediência de Josué, soberania de Deus, fidelidade de Deus. Então, se o nosso aluno sair da sala com essas convicções e entendimentos da importância da obediência, da maravilha que é a soberania e a fidelidade de Deus, eu fico muito mais feliz do que se ele sair achando que ele agora tem a resposta para o que realmente aconteceu. Tá? Então, a campanha central, a gente vai ver agora o exército de Israel saindo aqui de Gilgal, tá? Indo para essa região aqui para socorrer os gibeonitas, né? Se você lembrar, o povo com quem eles fizeram uma aliança no capítulo anterior. Então aqui a gente tem um mapinha do que aconteceu, esse mapa vai se repetir na apresentação. Então talvez a minha sugestão
não agora, mas um pouco mais para frente, quando você estiver lendo o slide da história da batalha em si, talvez deixar esse slide aparecendo e você ler da sua Bíblia, porque aí fica mais claro de onde esses reis estão indo e para onde eles foram tentando fugir de Josué, ok? Então diz o texto assim, explicada, né, aliança explicada. Sucedeu que Adonizedeque, né, isso aí é interessante, que é o nome, quer dizer, meu senhor é rei, meu senhor, desculpa, é justo. Dr. Renato quase teve um AVC agora quando eu falei isso. Meu senhor é justo. Isso não significa que ele está falando do Senhor Deus de Israel, tá? Rei de Jerusalém. Aqui é interessante que essa é a primeira menção da cidade como Jerusalém. A gente tem Salém aparecendo em Gênesis algumas vezes, mas essa é a primeira menção de Jerusalém. E lembrar, né, os seus alunos que quando a gente fala rei, a gente praticamente está falando de um prefeito, tá? Mas ele era a autoridade máxima daquele grupo de pessoas. Quando ele soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó, ou seja, uma repetição, né? E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles, ele e o seu povo ficaram com medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonizedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon. Tá? Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Então esse rei, vendo que Gibeon, sendo uma cidade tão importante como aquela, fez aliança com alguém que estava destruindo tudo no seu caminho, ele falou, ou eu faço uma aliança mais forte e ataco Gibeon para ver o que vai acontecer, ou então vai acabar sobrando para mim. Mal sabia ele que ia sobrar para ele mesmo. Então os 5 reis, versículo 5, dos amorreus, reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Tá? Olha só. Aí eles cercaram Gibeon, então eles fizeram um cerco, tá? E atacaram Gibeon. Interessante. É a primeira vez também, primeira vez que a gente vai ter um contra-ataque. Em qual sentido? Em que Israel está sendo atacado por iniciativa de outros. Tá? Até agora a gente tinha visto lá em Ai, por exemplo, Israel provocando, Ai saindo, Israel atacando. E agora nós temos deliberadamente um grupo de pessoas atacando Israel de propósito. Tá? Considerando que Gibeon aqui faria parte desse grupo de Israel por causa da aliança que fizeram. Tá? Então eles vão até Gibeon, fazem o cerco, tá? Josué vai marchar a noite inteira, o que a gente vai ler agora, para quebrar o cerco de contra Gibeon, e aí a gente vai ver o que acontece depois aqui no texto, tá? Então aqui eu acho que você pode deixar o mapa se você quiser, enquanto você lê o texto, né? Porque tem várias pessoas que gostam de acompanhar o que está acontecendo visualmente, ao invés de olhar no texto bíblico, tá bom? Mas é uma sugestão. Os beonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal. A gente está falando aqui, o acampamento fica a mais ou menos 24 quilômetros de distância de Gibeon, tá? Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos.
Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército. Opa! É mesmo? Vocês vão mexer com os caras, então a gente vai ter um problema. Inclusive com os seus melhores guerreiros. Tá? E o Senhor disse a Josué, não tenha medo desses reis, tá? Então, não é a primeira vez que Deus vira para Josué e fala, não tenha medo. Importante salientar isso, gente. Porque você sabe que há uma estatística, e eu não sei o quanto ela é confiável, eu ouvi isso uma vez, que essa expressão não temas é uma expressão que aparece 366 vezes na Bíblia. Interessante isso. Né? Se isso é verdade, a gente tem até para o ano bissexto. Né? E quando a gente está do lado de Deus, essa deve ser a nossa atitude, de fato. Não devemos temer, não devemos ficar preocupados. Né? Nós devemos viver para Deus, confiar nele e ver o que ele está fazendo por nós. Né? Não tenha medo desses reis. Olha que lindo. Então foi o Senhor que falou isso para ele, os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Né? Capítulo 1, versículo 5 tem uma frase parecida aí. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. É interessante a gente pensar que é o seguinte, Gilgal até Gibeão é uma subida. Tá? Então eles marcharam, quanto que eu falei? 24 quilômetros. Cara, não é qualquer exército que faz isso. 24 quilômetros de subida à noite, carregando armas, pegando os caras de surpresa. O Senhor os lançou em confusão, diante de Israel, que lhes impôs uma grande derrota em Gibeon. Gibeon, tá, gente? Há várias possibilidades, eu já vi as duas na Bíblia, então talvez até eu tenha trazido outra variação aí, mas pode ser Gibeon ou Gibeão. Veja o que vocês acham melhor, depende da sua versão. Aí. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon, quer dizer, eles continuaram subindo, né? Bet-Horon ficava perto de Gibeon, e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, tá? Então eles continuaram subindo, depois tinha uma descida, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente, okay? Ou seja, Deus matou mais do que as espadas dos israelitas. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Joé exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Tá, daqui a pouco tem uma foto do vale de Aijalon para você ver. Mas o texto diz, versículo 13, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Tá? Como está escrito no livro de Jazar. Esse livro de Jazar é um livro extra-bíblico e é um livro que contém uma espécie de compilação dos milagres que Deus fez pela nação de Israel. Eu não lembro de quem ele é contemporâneo, esse livro, ou seja, qual que é a data de composição dele, mas ele é extra-bíblico e é interessante essa menção porque isso mostra que havia conhecimento daqueles que estavam lendo o livro de Josué desse relato por meio do que está escrito nesse livro também, tá? O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro. E por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem.
Olha que lindo isso, você vê isso. O fato de que Josué exclamou algo e Deus respondeu a ele da maneira como ele o fez. Sem dúvida. E é um comentário de Josué, né? Que legal. O Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o acampamento para Gilgal. Muito lindo, né? Deixa eu botar aqui. Ah, tá. A foto vai ser daqui a pouquinho. Vamos para a parte 3, aí depois eu mostro a foto de Ajalon, tá? Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. A gente vai ver outro memorial de pedras. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados uma caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, os entregou nas suas mãos. Tá? De novo a expressão. Gente, vale sempre a pena a gente salientar isso aqui. Deus os entregou, Deus, quem é o soberano, quem está cuidando, quem está por cima de toda a história. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então em segurança, a Josué, ao acampamento de Maquedá. E depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Interessante isso, essa expressão aqui, eu não lembro se ela está em Êxodo ou se ela está em Números, em que há uma promessa de Deus aqui de que nenhum cachorro latiria contra Israel. E ele fala, as pessoas não vão abrir a boca para falar de Israel, né? E aí a gente vê isso se cumprindo aqui na história de Josué. Posso ver depois a referência certinha e eu menciono para vocês. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram retirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, Jarmute, Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. Tá? E eles obedeceram. O que era isso? Né? Isso era um sinal de, vamos dizer assim, superioridade. Demonstrando que Deus era soberano, Deus estava acima de qualquer coligação, de qualquer coisa que o ser humano pudesse fazer. Ok? Disse-lhe Josué, olha mais uma vez aparecendo aqui: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos. Olha que promessa, gente. Que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram o quê? Grandes pedras. Mais um memorial. Então a gente pode falar que nesse capítulo a gente tem 2 memoriais de pedra, né? As pedras que caíram sobre o exército, que é a chuva de pedras que Deus mandou, né? E esse memorial aí na entrada da caverna, impedindo aí, obviamente estavam mortos, né? Mas a entrada ou saída de qualquer pessoa da caverna. Aqui é uma ilustração, tá? Então a gente nem sempre para pensar, né? O que pode ser uma chuva de granizo. E à direita aí o vale de Aijalon, onde parte da batalha ocorreu, né? Olha que lindo, que vale grandão, né? Que coisa
bonita, você consegue ver uma distância muito grande, né? Eu ia mencionar alguma coisa aqui com relação a... Lembrei, né? A gente, com relação ao Sol e a Lua, né? Eu quero encerrar rapidamente com isso. O texto fala que o Sol parou durante o dia inteiro, tá? Isso foi universal ou foi local? Nós não sabemos. Pode ter sido qualquer um dos dois. Se você for parar para pensar, por exemplo, quando a gente está lá em Êxodo, antes do povo ir embora do Egito, Deus manda trevas sobre o Egito, só sobre o Egito, durante 3 dias. Né? Mas pode ter sido universal também, né? Nós não sabemos. Interessante a gente ver que é um outro paralelo com o Egito aqui, quando a gente vê chuva de pedras, porque isso também ocorreu no Egito. Né? Será que isso é um recado do autor? Não sabemos, não sabemos. Mas o que a gente pode dizer, há uma outra teoria, eu acho que uma terceira teoria de que essa ideia eu acho muito fraca ela, que essa ideia do Sol parar seria que o brilho do Sol ficaria mais forte contra essa coligação, esse grupo que estava atacando Israel, de forma que eles não conseguissem enxergar direito, e não sobre os israelitas. Deus pode ter feito isso, mas eu acho muito improvável, porque não é isso que o texto está falando. A minha preferência é que a única pessoa que pode dizer o que realmente aconteceu é alguém que está fora do universo, é capaz de ver quem parou. Se foi o planeta que parou, né? Se foi o Sol e a Lua que pararam, né? Se foi o universo inteiro que parou por alguns momentos. Né? É interessante você observar alguns sites, eu posso até mandar para vocês depois, em que há um reconhecimento da NASA de cálculos que a NASA fez de que haveria um dia perdido na história, que eles não sabem descrever quando foi, mas que no calendário nós teremos um dia a menos na história. Né? Então, se a gente tem um dia que se estendeu por 24 horas a mais, talvez seja esse dia. Tá? Então, nesse capítulo a gente viu aí Josué contra-atacando e Josué obedecendo a Deus e Deus sendo fiel, mostrando sua soberania. Tá? Agora a gente vai para o último capítulo que fala das conquistas de Josué, antes da gente entrar na divisão da terra e no final do discurso de Josué. Beleza? Deus abençoe o estudo de vocês.